sabe? O papel do professor na sociedade, ele é muito importante, só que ninguém dá essa importância. Então, quando você abandona o profissional, ele tende o quê? A deixar para lá, sabe? Eu acho que o professor, ele perdeu a dignidade, na verdade. A gente não tem dignidade para trabalhar. Você tem que aceitar muitas coisas dentro da sala de aula. E isso vai deixando você com um espírito assim cada vez mais pobre. O Estado, ele deixa tudo muito jogado, sabe? Não tem ninguém ali para falar, olha, mas você tá dando essa aula e tal, como é que tá sendo? Maquia-se muito as coisas, sabe? Então, de repente, não vou dar nota vermelha, por quê? Porque eu vou ter que fazer um documento falando por que eu dei a nota vermelha para o indivíduo. Então, para não ter esse trabalho, põe uma nota azul lá, passa logo, infeliz. Amargando as últimas posições em quase todos os indicadores internacionais, o nível da educação brasileira atinge atualmente níveis alarmantes. Dentre os principais problemas estão a falta de infraestrutura adequada, a desvalorização e a sobrecarga dos profissionais da educação. A evasão escolar, especialmente nos anos finais e no ensino fundamental e ensino médio. No programa Tubino Entrevista de hoje, o assunto é a educação brasileira. O que está havendo? O nosso muito obrigado à GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa parceria de sucesso dessa empresa centenária que nos ajuda a chegar sempre até vocês com um assunto da maior relevância para o nosso crescimento. A você que está chegando agora, o nosso muito obrigado, seja bem-vindo, não esqueça aí de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu joinha e os seus comentários. Isso nos ajuda muito a levar o maior número de pessoas possível ao nosso trabalho. No programa Tubino Entrevista de hoje, o assunto é o que está havendo com a educação brasileira? Os problemas sérios de infraestrutura, de valorização dos seus profissionais e por que isso está ocorrendo no nosso país. Vamos aos vídeos, então. Agora, Pondé, um outro ponto. A ignorância, ela é um instrumento de poder? Trazer um exemplo aqui, não é? Há anos o Brasil não avança no PISA, que é a avaliação da educação básica. O país segue entre os últimos do mundo em matemática, ciência, em leitura. Então, a quem interessa a ignorância nesse sentido? Que mecanismo que produz isso? Há anos estamos aqui estagnados. Então, no caso do Brasil, seguramente, acho que não é só o Brasil na América Latina, mas o caso do Brasil, seguramente, tem a ver com o fato que o Brasil é um país que tem investido no atraso há muito tempo, como dizia Nelson Rodrigues. Investido, né? Ser uma elite, grande parte dela, que é em si ignorante com relação ao fato de que se você não produzir pessoas e jovens mais educados formalmente, o país não sai da miséria. E se ele não sai da miséria, ele não sai do crime. E agora o país está caminhando para o abismo nessa situação de crime, certo? Os pais são violentos, né? Muito comum o pai que bate na mãe, o pai que é bandido, né? O pai que morreu, assassinado, esse tipo de coisa eles estão vendo continuamente, né? Então eles perpetuam mesmo, né? De uns 4, 5 anos para cá tem ficado pior. Então, a educação no Brasil, ela é frágil, inclusive a educação pública, primeiro que o professor não ganha nada. Eu costumo dizer, de uma forma um pouco, digamos assim, de uma forma didática, simplista, que tem um monte de gente que critica e tal, mas eu vou dizer do mesmo jeito, que se a profissão de professor de escola pública tivesse um piso salarial de R$10 mil, grande parte da educação estava resolvida no país. Porque você ia ter mais competição para exercer a profissão,
você teria mais valor agregado socialmente a quem exerce a profissão, mais interesse por ela. Mas a máquina funciona hoje de tal forma que, inclusive, a educação é uma coisa que não vale a pena você investir muita atenção. Só fala de educação em eleição. O resultado demora de chegar, certo? Grande parte das famílias no Brasil, infelizmente, são disfuncionais e não dão a mínima bola para a educação dos filhos. Isso é fato, certo? Então, assim, muitos professores até começam com ideais, mas acabam deprimidos, pobres, sem futuro, frustrados. E aí vira uma discussão sindical aqui embaixo e aqui em cima a discussão de quem vai assumir cargos de confiança no próximo governo, certo? Então é várzea. E eu não vejo nenhum sinal de que isso vai mudar no país. É muito triste o cenário, não é bom não. Eu vou dar só 2 dados aqui de avaliações, para você entender, avaliações internacionais. Tem uma avaliação que é a TIMSS, que é de matemática e ciências, em que de 58 posições, o Brasil é número 55 quando a gente fala de 4º ano. Meu Deus. E no 8º ano, que é o fim do ensino fundamental, você tem um cenário ainda pior, que o Brasil é o penúltimo. Portanto, eu estou falando de matemática e ciências, certo? Penúltimo no mundo. E se a gente for olhar para o Pearls, que é um de leitura, é mais recente, nós temos 57 posições, o Brasil é número 52. Então, se você olha para todos os dados internacionais, você vai ter dados similares, A mesma coisa no último PISA. De 81, o Brasil é 64 em matemática, 53 em português, 61 em ciência. Se você pega os anos iniciais, se pega os anos finais, em ciência, por exemplo, o Brasil é o último, empatado com Argentina e Peru. Jesus, então, o cenário é muito ruim. E eu acho que o mais interessante para você olhar para esse cenário é que existe uma incompatibilidade entre o cenário, a posição no Brasil, e o esforço orçamentário que o Brasil vem fazendo para a educação. Quer dizer, o Brasil vem fazendo um esforço nesse sentido, isso vem acontecendo nos últimos muitos anos, pelo menos uma década. Isso não se reflete em termos de aumento de qualidade na educação. Porque sempre houve aquela fala assim, o Brasil não investe em educação, o Brasil não investe em educação, mas esse cenário mudou nos últimos anos, só que ainda não conseguiu refletir no que precisa, que é desempenho. Eu não sei se é que não conseguiu refletir ou não refletiu, porque só isso não resolve. Então, claro que você precisa de ter um investimento em educação, isso é muito importante, mas isso não resolve os problemas, não é só isso. Você precisa ter mais investimento e você precisa também ter uma mudança de metodologia para que, de fato, isso se reflita em termos de qualidade, que esses índices aumentem, Então, você tem uma melhoria nos últimos anos progressiva de investimento, você tem a lei do piso, que é a lei que garante um salário mínimo para os professores, que vem melhorando nos últimos anos, vem tendo um ganho real, embora, obviamente, não seja ainda o ideal, esteja muito longe disso, principalmente em termos de condições de trabalho, mas isso não tem se refletido em termos de melhoria desses índices de educação. Resultado, De resultado. Só para deixar claro, a gente, quando tu avalia esses índices, e esse desempenho, ele é baseado na educação pública, não na educação privada. Não, é baseado nos dois. É nos dois. Nos dois. Nossa, velho. Então é mais assustador ainda esse dado, Porque a gente tem essa... eu acho que é senso comum que a educação privada é um pouco superior à educação pública, principalmente no ensino fundamental e médio, Mas isso é verdade. Nós temos índices melhores na educação privada em relação à educação pública. Mas continua ruim. E é preciso dizer que, para analisar essa diferença, também não é tão simples, A diferença fundamental entre escola pública e privada é porque a escola pública não escolhe os seus alunos. A escola privada ela tem um mecanismo para escolher, que nesse caso é a renda, tem outras escolas que têm outros critérios também, mas é a renda. Então você acaba estratificando essa população para uma população que normalmente tem mais escolaridade, tem mais acesso a outras ferramentas de cultura. Não é simples como dizer, olha, vamos ver o que a escola particular está fazendo, porque a escola pública tem uma outra realidade, com outro público completamente diferente, portanto, precisa de estratégias específicas. Eu não acredito mais na escola nos moldes em que ela existe, sabe? Na função que ela tem. Eu acho que ela tinha que ser repensada, porque a gente está vivendo uma escola de século passado,
E ela não cumpre mais a sua função. Hoje, aí fora está muito mais interessante, tem muito mais informação, né? Então você acha que, assim, que não é nem uma questão de preparar melhor o professor? Não, eu acho que o professor está bem preparado. O professor não está preparado para esse tipo de aluno, entendeu? De ser agredido, de ser violentado, de ser desrespeitado diariamente, né? Isso é que ele não está preparado. E ele sai desgostoso, ele sai desanimado, ele se desmotiva, né? E aí sim a aula dele vai ficando ruim, né? Porque ele vem desmotivado para a escola. Então é um círculo. E quais que são essas principais deficiências que tu vê na educação do Brasil? E quando comparado com o mundo, assim, quais são as principais deficiências, né? Vamos dizer assim. Tem muitos problemas na educação brasileira que a gente podia falar, assim, e que eu acho que a gente vai conversar alguns deles aqui. Mas, talvez, a falta de uma estrutura, de fato, programada, planejada para apoiar os estudantes. No mundo, se você olhar para os países desenvolvidos, países da OCDE, quase todos eles utilizam um sistema chamado sistema multicamada, né? Que é um sistema que você tem um nível primeiro universal, que é algo que você faz para todos os estudantes, e essas estratégias precisam ser baseadas na melhor evidência científica disponível. Um segundo nível, que eventualmente a gente chama de nível intensivo, ou nível 2, ou nível de remediação, que você pega pequenos grupos e apoia esses pequenos grupos. E o terceiro nível, que é o nível individual, né? Um nível em que você olha para o indivíduo na sua especificidade e o apoia. Esse sistema de multicamada ele é composto por 2 subsistemas. Um é a gente chama em inglês Positive Behavioral Intervention and Support, PBIS, que é a parte de comportamento para reduzir comportamento problema, e o outro que se chama RTI, Modelo de Resposta à Intervenção. Então, você aqui tanto ajuda a reduzir comportamento problema, quanto você ajuda o indivíduo, por exemplo, que tem dificuldade, a ele superar essa dificuldade e ter o domínio daquelas matérias. Então, por exemplo, vamos lá. Vou imaginar que eu estou falando do ensino fundamental 1. Ele chega com 6 anos e ele precisa se alfabetizar, certo? E aí você tem lá a disponibilização da escola para ele. Acontece em muitos desses países que eles têm uma avaliação para entender o quanto esse indivíduo está deficitário em termos de pré-requisito. Então, ele precisa ter ritmo, consciência fonológica, consciência fonêmica, tem uma série de coisas sem as quais ele não vai conseguir aprender apropriadamente. Aí você diz assim, bom, então eu vou dar uma remediação. Então, eu vou fazer que esse indivíduo frequente aqui fora do horário mais 2, 3 horas aqui em 3, 4 dias por semana. E aí eu vou trabalhar essas habilidades que está em déficit dele. Pra tu poder meio que nivelar pra nivelar, isso. Todo mundo no mesmo nível. Exatamente. Tá. Então, isso é mais ou menos o que se faz no Brasil em termos de recurso. Só que no Brasil não tem uma política muito clara de reforço. Falando da minha experiência, 14 anos em sala de aula, o reforço era assim, alguém pode dar aula de reforço? Aí pegava uma pessoa que estava em adaptação na biblioteca, ou pegava um professor que estava numa outra função, e falava assim, então vamos fazer um reforço. Vai fazer o quê? Não, ajuda lá português. Então, professor, quem que precisa? Fulano, ciclano, beltrano, acho que precisa. Mas não é nada estruturado, não é a política de Estado de remediação, em que você olha especificamente para a habilidade que tem uma avaliação em que ele falhou. Não é nem mensurado, né? Não, nada disso. Sim. Porque assim, você pode ter prejuízo numa habilidade, eu dei o exemplo de algumas habilidades que são pré-requisito, e ele pode estar super bem nessa e ter problema em outra habilidade, diferente, entende? E aí eu tenho que selecionar os grupos para endereçar aquela habilidade que ele tem prejuízo. E aí você tem indivíduos que fazem essa habilidade e depois não precisam mais, e tem indivíduos que precisam dessa e outras habilidades que têm prejuízos um pouco maiores e que vão se estendendo no decorrer do tempo e precisam o ano inteiro disso. Isso é um dos problemas que leva a baixar esse desempenho, porque o aluno ele não consegue acompanhar se ele não tiver aqueles pré-requisitos e ele vai ficando deficiente. Exatamente. Aí a ideal seria que no ano seguinte, a mesma coisa, se tivesse uma política bem clara, se não atingiu tal resultado, você remedia, e aí se não atingiu mesmo com a remediação, aí você dá um apoio individualizado. Esse é um dos problemas. Mas o maior problema, inclusive nós conversamos sobre isso na outra oportunidade que conversamos, o maior problema é o problema da indisciplina. Então você entra em sala de aula hoje, você não consegue dar aula, cara. É muito difícil. Eu tô falando, pela minha experiência, eu cheguei, primeira aula que eu dei, né? Eu cheguei no 7º D. Meu amigo, eu falei, meu Deus, eu não imaginava que era assim.
Se ninguém me preparou, a faculdade não me preparou para isso. Tipo, surreal. Surreal. Porque antes, na minha época, como estudante, é assim, você tinha lá 25 alunos, 30 alunos, 40 alunos, depende um pouco da faixa, e aí você tinha 3 alunos que botavam a sala abaixo. 3 alunos ali que eram dificílimos. Hoje não. Hoje você tem 25. Entendeu? Então não é mais aquela situação que o professor antigamente fazia, que ele tira aqueles 2 da sala e tá resolvido. Não é. Porque não dá pra você tirar 25 alunos da sala, entende? Acabou. E aí você não tem o que fazer exatamente dentro desse contexto. Você precisa de uma política para lidar com isso. E essa política não existe. E isso é um reflexo, talvez, até da educação que eles têm em casa, né? Em algum nível. Você sabe que tinha uma frase muito engraçada que tinha antigamente, que as professoras sempre falavam assim, elas viam um aluno fazendo alguma coisa muito extraordinária e diziam, você faz isso em casa? Não faz, né? Então, agora, quando você diz, você não faz isso em casa? Ele diz, eu faço. Então, de fato, existe um problema que tem a ver com as famílias, com a criação dos indivíduos, com a maneira que a sociedade tem lidado com esses problemas. De fato, ele existe. Mas ele não existe só no Brasil. Ele existe no mundo inteiro. Quer dizer, essa mudança geracional existe no mundo inteiro. E no mundo inteiro, apesar disso ter um reflexo negativo na escola, as escolas estão conseguindo lidar com isso. Porque dentro da escola, você tem ali ferramentas que são ferramentas para apoiar os indivíduos do ponto de vista comportamental. Acontece que no Brasil não tem essas ferramentas. Elas não existem. E aí é claro que isso que está acontecendo em casa extrapola para dentro da escola e se torna muitas vezes pior. Mas que ferramentas? São estratégias ou são ferramentas que dependem de recursos? Não, são estratégias de um modo geral. Então eu disse que existe um sistema multicamada, uma parte dele é para melhorar desempenho acadêmico, outra parte é para especificamente lidar com comportamento, que é o PBIS. Esse sistema, ele está presente em 22 países, né? Então, por exemplo, Estados Unidos tem, na Finlândia tem, na Austrália tem, e obrigatório, né, na lei. Que é assim, você tem para todos os alunos um conjunto de estratégias. Então, eu vou dar alguns exemplos de algumas estratégias que faz para todos os alunos. Você tem uma comunicação para todos os alunos de uma hierarquia de consequências. Então, eu digo assim, ó, tal e tal e tal comportamento não pode. Se fizer tal comportamento, vai ter tal consequência. Tal, vai ter tal consequência. Regras, mas com uma hierarquia de consequências. Tá. Certo? Os alunos ficam sabendo. Por exemplo, o bullying. Então, você sabe o que é o bullying, se fizer isso. Porque uma coisa é você xingar, outra coisa é você bater, outra coisa, claro, tem uma hierarquia. Você faz um conjunto de palestras sobre aquelas formas diferentes de existir na escola, sobre essas diversidades que existem na escola, todas elas para que elas não sejam alvo de bullying. Você faz um estabelecimento de um canal para os alunos denunciarem quando eles souberem de qualquer coisa que está equivocado, porque hoje você não sabe direito. Enfim, tem um conjunto de estratégias, tem várias, que tem evidências científicas que você implementa com todos os alunos. Ensino de habilidades socioemocionais, tudo isso. Bom, alguns vão apresentar problemas de comportamento leves, ainda assim. Aí você tem o nível 2. No nível 2, você apoia pequenos grupos de alunos. Então, por exemplo, você tem lá um grupo de habilidades sociais para apoiar indivíduos que têm algum tipo de prejuízo nesse campo. Você tem lá uma série de outras estratégias. Eu vou dar o exemplo de uma. Super simples, chamada check-in, check-out. Que é assim, você tem alguns alunos que têm um comportamento moderadamente problemático e você tem a impressão que talvez isso seja por atenção. Aí você faz esse procedimento. Ele chega na escola e ele faz o check-in com alguém, com a coordenadora. Ele chega lá, coordenadora, tô aqui. Fulana. Vou fazer o que hoje? Tal coisa, tal coisa. Tinha lição, você fez? Fiz, não sei o quê. Você vê coisinhas básicas. Então pode ir pra aula. Ele recebe uma atenção especial. Recebe uma atenção quando ele chega, né? Quando ele vai embora, ele tem que fazer o check-out. Ele vai lá na coordenadora e fala, coordenadora, tô saindo. Você fez tal lição? Fiz. Foi tal hora? Foi. Tudo bem? Foi. Ele vai embora. Só isso. Agora, se você pega os dados do check-in, check-out, são impressionantes, cara. Só isso? Só isso que eu falei. Isso envolve quanto de dinheiro? 0. E eu não tô dizendo que todos vão ser desse jeito. Mas esse é um exemplo que custa 0. É só uma questão de organização. E os dados são impressionantes. Inclusive, um pesquisador aqui do Chile, que é da PUC, o Manuel Moncaia, mas ele fez nos Estados Unidos. E você tem o terceiro nível. O terceiro nível ele é individualizado. Então, você tem um indivíduo que tem um comportamento grave. Ele, por exemplo, faz um bullying grave. Você vai lá e faz uma análise funcional, descobre por que ele faz o bullying. O nome é análise funcional. E você faz uma intervenção individualizada, não é em grupo. Mas esses são poucos casos. Em geral, você resolve mais ou menos 80% dos casos no primeiro nível,
mais ou menos 15% no segundo nível e 5% no terceiro nível. Então, esse é o PBIS. Se a gente fosse colocar em português, seria mais ou menos apoio comportamental positivo. Não? E aí tu já cria um ambiente mais favorável ao ensino, Muito. né? Porque se tu resolveu 80%, depois 15%, pô, sobra 2, 3 indivíduos ali. Exatamente. Você melhora muito, porque o professor, quando ele chega em sala de aula, ele tem que cumprir um currículo. E se ele não cumprir aquele currículo, o impacto é direto. Você tem que dar a oportunidade dos alunos aprenderem. Então, o que acontece? Teve uma pesquisa recente da OCDE, que é a organização de vários países desenvolvidos, né? Que eles foram em todos os países, entraram em sala de aula, em vários contextos, para mensurar o quanto que você dava de aula. Chama TALIS, T-A-L-I-S. O Brasil é, no mundo, o país que menos dá aula. Mas como assim? Porque o professor chega na sala... Em tempo útil. Porque o professor chega na sala, ele tá administrando o problema. Ele não tá dando aula. Porque não dá tempo, porque é muita bagunça, é muito problema. Sentar, não sei o quê, resolve um problema. Então, é um país em que você tem um menor percentual de aula. Agora, se você pega... Eu tô dizendo que é o maior problema, certo? É o país que menos dá aula. Se você pega as pesquisas que ouvem professores, todas dizem... O professor diz que é o maior problema em disciplina. Agora, vai nas graduações em educação no Brasil, todas, e procura uma disciplina sobre indisciplina. Uma matéria em que o professor diz, olha, pessoal, tem essa estratégia aqui, PBIS, tem essa aqui que é o jogo do bom comportamento, tem essa aqui o check-in, check-out. Procura. Eu, Lucelmo, faz muitos anos que eu tenho percorrido o Brasil, discutido isso com os professores. Eu nunca encontrei uma disciplina em qualquer universidade no Brasil inteiro, nem nas melhores. Eu tô falando de uma disciplina. No Brasil todo. No Brasil inteiro. Quer dizer, pode ser que tenha algum, tenha surgido. Escondido. Eu duvido, certo? Quando eu tô dizendo eu tô dizendo que nós não estamos enfrentando o maior problema da educação. Isso seria equivalente a chegar no curso de medicina, o cara na primeira aula disse, gente, acho que a gente não fala de doença, pelo amor de Deus, hein? A gente, show doença, a gente não vai falar disso. É só quem tá bem pra melhor. Pra melhor, aqui é positividade. Entende? Cara, não faz o menor sentido. Velho. Mas é essa a realidade dos professores. Até, como vai ser publicado aqui, muita gente, professor, que vai assistir, até legal se eles puderem comentar, assim, na graduação deles. E não é uma coisa de dizer assim, não, eles fizeram uma faculdade fraca, ou... Não é isso. Tô falando de todas as universidades. Então, ele é um assunto em que a gente não toca. É como se ele não existisse. Esse assunto aí renderia linhas inteiro, né? Inteiro. Diz para as pessoas, por que buscar conhecimento? Por que vale a pena buscar conhecimento? Olha, porque seguramente quando você tem mais conhecimento, você enxerga mais cores no mundo. Ele é mais colorido. Não no sentido que ele é carnaval. Deus me livre, inclusive. Não suporto carnaval. Mas assim, porque mais cores no sentido que você percebe mais contrastes. Você enxerga processos que podem ser invisíveis para outras pessoas. Você percebe sentido de frases que são meio ditas, mas que você sabe muito bem onde elas vão chegar. Na política, então, em relação aos políticos, um bom conhecimento sólido faz com que você perceba que, infelizmente, na maior parte dos casos no Brasil, quase nenhum é de confiança, certo? Então, o conhecimento não traz felicidade, seguramente, né? Mas ele traz uma percepção da realidade mais complexa. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso canal Tubino Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Você que chegou até o fim, não esqueça aí de deixar o seu joinha, deixar seus comentários, suas sugestões, né, de temas e também deixar sugestões de como melhorar o nosso sistema de educação no país. Você que trabalha na área de educação, você que sente no dia a dia os problemas dessa realidade, né, nacional. Até a próxima, então.